Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus, porque temos essa oportunidade de meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Eu digo mais uma vez porque é um privilégio a gente poder estar compartilhando a palavra do Senhor com você que me vê, que me ouve nesse momento. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através do seu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade e também porque vamos meditar agora na Tua Palavra. Abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos meditar aqui. O título que eu coloquei é Deus te conhece pelo nome. Às vezes a gente tem dificuldade de lembrar o nome de pessoas, né? Eu sou um que tenho muita dificuldade de lembrar. Às vezes a gente são tantos nomes que nós conhecemos e às vezes eu tenho dificuldade de associar a fisionomia com o nome. Eu lembro da pessoa, eu reconheço a pessoa, mas para associar o nome é difícil. Agora, Deus não tem essa dificuldade. Deus conhece você pelo nome, Ele te chama pelo nome. E é importante saber que Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele nos conhece tão bem, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, muito melhor do que os seus pais te conhecem, ou te conheceram, quem já não tem mais os seus pais. Mas Deus te conhece pelo nome. E eu fiz aqui algumas pesquisas e eu quero meditar com você e até trocar essa experiência de como Deus é tão maravilhoso. Nós estamos lendo como propósito de leitura para este mês, lá na nossa igreja, o livro de Isaías. O profeta Isaías é tão precioso, tantas riquezas nós encontramos neste livro, e eu estava meditando aqui alguns capítulos e Deus me trouxe esse título aqui, Deus te conhece pelo nome. Só para você ter uma ideia, a população brasileira, segundo esse último censo, que foi feito agora o ano passado, deu mais de 203 milhões de pessoas, um pouquinho mais de 203 milhões de pessoas. A população mundial, também segundo 15/11/22, chegou a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas, população mundial. E Deus conhece o nome de cada um destes 8 bilhões de pessoas. É impossível, pastor, é impossível. Bom, Ele conhece a quantidade de cabelos que eu tenho na minha cabeça, conhece aquilo que eu vou pensar, aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu ainda vou pensar. Conhece aquilo que eu falo, porque Ele sonda o meu coração, e Ele conhece aquilo que eu vou falar, que eu nem mesmo sei o que eu vou falar. É o que registra a palavra do Senhor. Então, é importante nós entendermos a grandiosidade desse Deus que te conhece. Ele te conhece tão bem, Ele te conhece e chama pelo nome. E Ele não vai errar o seu nome, pelo contrário, Ele conhece você lá na sua intimidade. Nós vamos ver aqui alguns versículos que nos alegra muito o coração de poder servir esse Deus, de poder clamar a esse Deus, de poder buscar esse Deus que nos conhece na intimidade. Então, olha aqui, uma pesquisa aqui da tecnologia que nós estamos vivendo nos últimos dias, o último telescópio lançado pela NASA, ele chama James Webb, é o maior telescópio espacial do mundo. Ele foi lançado agora, em dia 25/12/21. Ele custou 10 bilhões de dólares, demorou 30 anos para ser feito, para ser construído. A visão dele é infravermelho. Então, os cientistas com essa tecnologia esperam enxergar até 500 milhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre que a luz percorre em um ano terrestre, Um ano de 365 dias é o tempo que a luz percorre em um ano-luz. Ela equivale a 9,45 trilhões de quilômetros. Um ano-luz equivale, o tempo do ano de 365 dias, o tempo que ela percorre um ano-luz aqui na Terra é de 9,46 trilhões de quilômetros. E os cientistas com essa nova tecnologia esperam chegar a 500 milhões de anos-luz enxergando. E aí eles estão vendo galáxias, estão vendo trilhões e trilhões de estrelas, mas com toda essa tecnologia o homem não sabe a quantidade de galáxias que existem. Ainda é uma surpresa. E quanto menos a quantidade de estrelas, porque cada galáxia tem trilhões de estrelas. E aí você vê aqui na palavra que fala que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Se Deus conhece cada estrela pelo seu nome, que é muito superior aos 8 bilhões de pessoas, habitantes, por isso que Ele chama você pelo seu nome. É interessante nós fazermos estas analogias para ver que a palavra ela revela claramente
o poder desse Deus maravilhoso, o poder desse Deus que se preocupa com você. E com toda esta sabedoria, com todo este poder que ele tem, ele é capaz de ouvir a sua oração, de responder particularmente para você, de atender, né, aquilo que você está pensando. Às vezes você não tem condições de orar, falando palavras inteligíveis, mas você está pensando, está orando em pensamento, que muitas vezes nós somos obrigados a clamar a Deus em pensamentos. Ele tem esta capacidade de ouvir o seu pensamento e te atender. Então é esse Deus que eu quero chamar a atenção, que te conhece pelo nome, que te ama, que teve um projeto todo de salvação em mandar o seu Filho amado Jesus Cristo para vir a este mundo, morrer por você na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, te dar a garantia da vida eterna e também prometeu que voltaria. Então, nós temos essa esperança. A nossa vida aqui é curta, é pequena, mas a nossa eternidade garantida por Deus não tem fim. A gente está vendo aqui uma distância em que esse último telescópio consegue ver, é algo assombroso, né? De ver, assim, pensando na nossa mente humana limitada. Quanto mais a mente, o poder desse Deus que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, Deus chama cada estrela pelo seu nome. Olha lá o que está escrito em profeta Isaías 40, de 25 a 26. Ele menciona desta forma, e ele revelou a esse profeta Isaías, tantas outras coisas preciosas, e ele chama aqui, então, cada estrela pelo seu nome, porque ele criou todas elas. E não dá para a gente duvidar, porque a palavra de Deus é a verdade, ela está se cumprindo dia a dia. Muitos podem até não acreditar nesta palavra. É só observar tudo aquilo que já foi escrito e que já foi, no caso, cumprido, que Deus já cumpriu, e muitas das profecias que ele escreveu ainda estão para serem cumpridas. Mas nós entendemos a preciosidade desta palavra, que não nega a existência e o poder desse Deus. Então, Isaías 40, 25 e 26, ele fala assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Assim, ele está fazendo uma chamada para saber se todas estão lá. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E aí a gente começa a entender a grandiosidade desse Deus. Por isso que ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não importa se você acredita ou não. Ele te conhece pelo seu nome. E ele tem planos, ele tem propósitos na sua vida. Por isso ele dá a chance, dá a oportunidade de você ouvir a palavra, ouvir sobre a majestade, o poder de Deus, a soberania de Deus, para tentar entender o quanto ele é soberano, o quanto ele pode nos ajudar, o quanto ele tem prazer em nos ajudar, em estender as mãos, em atender uma oração que você está somente pensando. Ele tem a capacidade de sondar a sua mente e o seu coração e responder para você. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus limitado, não é um Deus pequeno, não é um Deus que não tem capacidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Não, ele tem todo o poder, toda a capacidade. Por isso que ele pergunta: com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Quem pode fazer o que eu faço? Quem tem este poder, essa sabedoria, essa soberania, esta autoridade? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os vossos olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Você olha numa noite estrelada, às vezes aqui em São Paulo não dá, porque muita neblina, muita poluição, mas quando você viaja, você está na estrada e está mesmo no meio do nada, você desliga o seu carro, apaga as luzes, você olha para cima, ou mesmo num cruzeiro, posso imaginar, né, no meio do oceano, não tem nada, você olha para cima, você vê aquela imensidão de estrelas. Ele chama cada uma pelo seu nome. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que está alheio ao seu problema, alheio às suas necessidades. Não, ele conhece todas as coisas. Ele tem poder para se revelar a nós através de tantas maravilhas que ele tem feito na nossa vida. Então, agora aqui eu quero seguir. Ele chamou alguém um dia pelo seu nome, antes dele nascer, 150 anos antes dele nascer. Estamos falando do rei Ciro. Estamos até aprendendo aqui. O profeta Isaías profetizou 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus, ou seja, dos 2000
700 anos atrás, né? Então ele profetizou 150 anos antes de uma pessoa nascer, chamando essa pessoa pelo seu nome. E Ciro era o rei Ciro, rei da Pérsia. E nós entendemos que o povo de Israel, com tantos recados, tantas advertências, tantas instruções para não pecarem, eles acabaram desobedecendo a Deus e foram levados cativos por uma superpotência que era a Babilônia, né? Do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou 3 levas, né? Várias levas, levou o povo de Israel para lá, e passaram-se 70 anos, porque foi também profetizado pelo profeta Jeremias. Olha então a veracidade da palavra. O profeta Jeremias profetizou antes do povo ser levado para o cativo, que eles ficariam lá no cativeiro, ou seja, escravos dentro da Babilônia, por 70 anos. E eles não ouviram, mesmo assim não ouviram. E aí chegou o tempo do juízo de Deus. E eles foram levados para o cativeiro e ficaram lá 70 anos. E depois dos 70 anos, Deus profetizou aqui também, através de Isaías, chamando o nome de quem iria libertá-los, de quem seria o rei que iria dominar após um grande império babilônio, que seriam os medos e persas. Então, você vê na palavra de Deus a história da humanidade. Você pode confrontar com qualquer livro secular, você vai ver que bate certinho, porque a palavra de Deus é uma revelação desse Deus que tem o poder de conhecer o seu nome, chamando você pelo seu nome, chamando cada estrela pelo seu nome. Então ele chama aqui Ciro, antes dele nascer, 150 anos antes. Ah, não foi ontem que ele nasceu, ele nasceu ontem, então eu sei o nome dele. Não, antes que ele nascesse, Deus revelou através do profeta Isaías que viria um libertador do povo de Israel desobediente, por isso que estavam cativos, é a consequência do pecado, ou seja, da desobediência, das instruções que Deus nos dá. E aí ele levanta Ciro, um rei que vai, depois de 70 anos o povo estiver lá preso, vai ser a quem vai assinar um decreto liberando o povo de Israel para regressar da Babilônia para Jerusalém. Não é lindo isso? Não é maravilhoso a gente ver? Quando a gente vê, olha, eu não acredito em profecias, não, a maior profecia, você pode não crer em profecia, eu creio, né? Hoje tem muita profetada por aí, muita gente falando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a melhor profecia está aqui, a palavra de Deus, essa não falha, essa que revela, né? Os profetas foram usados por Deus para serem portadores da palavra de Deus para aquele povo. E ele revelou, então, que Ciro seria então a pessoa que iria libertar o povo de Israel. Olha lá o que fala também no profeta Isaías, livro de Isaías 44, 24 a 28. 44, de 24 a 28. Falando sobre esse período onde o povo de Israel voltaria para Jerusalém depois do cativeiro. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o que formou no ventre, o que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros. Ele cumpre, estava escrito aqui 150 anos antes, e ele cumpriu, porque era um enviado dele. E diz assim, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei, que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e se secarei, e eu secarei seus regaços. Que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruído, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então aqui, 150 anos de Ciro nascer, Deus já determinou este homem que seria rei, né? Seria um rei, e ele vai determinar que a cidade de Jerusalém fosse construída, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia destruído. E também que os templos, que o templo também foi destruído lá em Jerusalém, aquele templo construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, agora também seria reconstruído, a autorização seria dada através de Ciro para que ele fosse reconstruído. Então, tudo isto está previsto aqui na palavra de Deus.
Esse é o Deus que conhece você pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Saiba disso. Você vai pensar sempre nisso. Deus me conhece pelo nome. Eu não sou um estranho perante Ele. Eu sou alguém que Ele me chama com o nome. Quando a gente fala, ô você aí, né? Você não conhece. Ô amigo, ô colega, né? A gente chama alguém porque a gente não sabe quem é, mas Deus chama você pelo nome. Pelo nome. Olha como você é precioso aos olhos de Deus e Ele tem planos na sua vida. Creia, não duvide, creia que esse Deus, de fato, é isso tudo que nós estamos lendo aqui, porque a palavra se comprova a cada dia. Essa revelação foi dada 150 anos da pessoa nascer e Deus já havia revelado. E no capítulo 45 do livro de Isaías, de 1 a 6, ele continua. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Claro, os medos e persas, primeiro veio a Síria, depois o Egito, a Síria, a Babilônia, agora vem os medos e persas, eram potências mundiais. Estamos falando aqui de uma profecia ainda que os medos e persas não existiam. Estava agora, né, profetizando que os babilônios, né, eram a potência mundial. Mas passou 70 anos e agora sim veio os medos e persas para dominar a Babilônia. Então, Deus está dando aqui autoridade para este homem, que ele chama pelo nome, para subjugar as nações diante dele, arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Deus estava usando um homem para fazer o seu projeto ser concluído. Versículo 3 do capítulo 45 de Isaías. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Em outras versões fala que te chama pelo nome. E ele continua no versículo 4, por amor de meu servo Jacó, o meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Olha, embora você não me reconheça, talvez seja você que está me ouvindo nesta noite. Talvez você não conheça esse Deus que eu estou falando, esse Deus todo-poderoso, que conhece o que você pensa, conhece a quantidade de cabelos que você tem na cabeça, chama cada estrela pelo seu nome e conhece sim você. Conhece mais você do que você mesmo. E ele chama então você pelo nome, embora talvez você ainda não o conheça. Mas a oportunidade de conhecê-lo é agora. Você pode reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É só render-se a Ele, só entregar o seu coração a Ele. Ah, como é que é isso, entregar o coração a Ele? Vai ter que tirar o coração, entregar para Ele numa bandeja? Não. É colocar a sua vida no altar dele, convidá-lo para ele entrar no seu coração, aceitá-lo gostoso. E aí ele vai começar a fazer algo diferente na sua vida. Você vai experimentar ter Jesus no coração, ter Jesus na sua vida, Ele participando da sua vida, Ele direcionando a sua vida, Ele aplanando o seu caminho, como Ele fez com Ciro. As nações poderosas iriam surgir, mas Ele iria varrer todas aquelas. Os medos e persas conquistaram no seu mundo de então todas aquelas nações, né? A Babilônia, antes foi Egito, depois a Síria, depois a Babilônia e agora os medos e persas. Eles iam subsistir por um tempo. Depois também a Bíblia fala o que aconteceria com a humanidade. Depois dos medos e persas viriam os gregos, que também teriam o seu período. O Alexandre o Grande conquistou tudo que ele pôde na sua época. Depois dos gregos vieram os romanos. Tudo que é a história da humanidade que você conhece aí no banco da universidade está escrito aqui na palavra de Deus. Você está vendo como a Bíblia ela é maravilhosa? Como a Bíblia revela aquilo que de fato é? E muitos não creem. Mas é a escolha de cada um. Mas eu estou deixando você ciente que esse Deus que te chama pelo nome tem propósito na sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te alcançar. Ele quer estender as mãos, mas se você também não quiser ser ajudado, Ele respeita, porque Ele te deu o livre-arbítrio, que é a livre escolha, e Ele respeita a sua livre escolha. Então Ele fala aqui, né? Ainda que você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, que você não tenha me reconhecido, eu te fortalecerei, de forma que o nascente ao poente, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim,
Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Várias vezes no livro de Isaías você vai ver Deus repetindo, Deus falando, Deus salientando. Ele é o Senhor, não há nenhum outro. A quem você pode me comparar? Quem é capaz de fazer isso ou aquilo, criar todas as coisas, chamando cada estrela pelo seu nome? Ele nos dá a oportunidade de ver através desse livro tão maravilhoso a sua grandiosidade e o seu poder, porque ele quer fazer parte da nossa vida, porque ele nos chama pelo nome, ele nos conhece. Mesmo como Ciro não o conhecesse, ele chamou Ciro antes que ele nascesse, 150 anos antes. Então é muito importante nós termos esta ideia, não, uma pequena ideia. Nossa mente é muito pequena para tentar entender o grande plano de Deus, mas a gente lendo a palavra, a gente absorvendo esse conhecimento que o Senhor deixou, entregou para nós, a gente começa a cair a ficha assim, puxa vida, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é poderoso, como esse Deus tem o poder para resolver o meu problema. Se de fato eu entregar de coração, se eu confiar nas mãos dele, ele vai solucionar esse meu problema, ele vai atender, ele vai ouvir a minha súplica, o meu clamor. Porque a Bíblia fala em outra passagem, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a ele sabe qual é a solução. E aqui só para você ver como ele te conhece, Salmo 139, o salmista aqui, o Salmo de Davi, ele deixa claro a intimidade que Deus tem com a gente, como ele nos conhece na profundeza, como ele nos conhece na intimidade. Então, o Salmo 139, eu vou ler do 1 a 18, só uma parte dos Salmos, para a gente ganhar tempo aqui, mas só para você entender como esse Deus é maravilhoso. Olha como ele começa. Davi falando a respeito de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, o Senhor já sabe. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Quando a gente começa a entender a grandiosidade do poder de Deus, realmente a nossa mente é muito limitada, é muito pequena para tentar entender isso que eu estou falando. Aquilo que eu falei agora, a NASA quer enxergar 500 bilhões de anos-luz, sabendo que Deus tem essa imensidão no deserto, seres celestes, no universo, essa imensidão que há no universo, e Deus conhece cada uma, porque foi Ele quem criou, e Ele chama cada uma pelo seu nome. Então é o que o salmista está falando aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Não dá para atingir, dá para a gente imaginar, dá para a gente tentar pensar como é esse Deus que eu sirvo, como é esse Deus maravilhoso, como Ele tem poder. Versículo 7 do Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Ou seja, não dá para se esconder diante desse Deus. E muitos acham, muitas pessoas que cometem delitos, cometem coisas erradas, olha para um lado, olha para o outro, ninguém está me vendo, vou roubar aqui, eu vou dar um jeitinho aqui. De Deus ninguém esconde nada. Esse Deus que nós estamos tentando entender um pouquinho do seu poder, da sua grandiosidade, aquilo que o salmista está falando, para onde eu vou? Se eu vou lá para o céu, o Senhor está lá. Se eu descer, colocar minha cama na sepultura, o Senhor está lá. Se as trevas me encobrirem, as trevas são como luz para o Senhor. Então, como se esconder desse Deus? Como escapar da visão, dos olhares de Deus? Glória a Deus, porque Ele está sempre nos olhando, sempre cuidando de nós. E o salmista está expressando aqui, aquilo que ele está sentindo da grandiosidade do poder de Deus. E ele continua falando no versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Salmista Davi. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Todos os dias foram determinados para mim, escritos no teu livro, antes que cada um deles existisse. Ou seja, quando você estava lá no ventre da sua mãe como um embrião, ele já sabia que nome os seus pais iriam te colocar. Talvez os seus pais ainda nem soubessem que a tua mãe estava grávida. Talvez eles ainda, foi tão no início que eles não sabiam, mas Deus já tinha entretecido você lá no ventre da sua mãe. E ele já escreveu no livro dele, relatado lá nos céus, todos os seus dias, antes que um deles existisse. Dá para se esconder desse Deus? Dá para duvidar que ele conhece você pelo seu nome? E olha o versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu sondasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E aí ele continua, depois ele termina assim, lá no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sonda. Não adianta eu falar uma coisa e estar sentindo outra. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, como é que você vai? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Lá dentro não está nada bem. Estou com aflição, estou com angústia, estou com tristeza, estou com inquietação, estou com problemas, mas a gente, de uma forma educada, está tudo bem. Você não quer, às vezes, parar para explicar, às vezes é só um cumprimento muito rápido. Tá tudo bem, mas não está tudo bem. Quando a gente sonda o nosso coração, nós mesmos olhamos lá para dentro, a gente vê quantas lutas nós estamos passando, quantas aflições, quantas inquietações, talvez você que está me ouvindo esteja passando. Por isso que o salmista fala aqui, olha, ele também tinha as suas inquietações, ele também tinha os seus problemas, ele era o rei de Israel, ele tinha que julgar uma nação, ele tinha que levar aquela nação aos pés do Senhor, ele tinha que ter decisões diárias ali, certas, para que a nação não sucumbisse, porque outras nações lutavam contra Israel, e ele era o líder, ele tinha que lutar, pelejar, defender a sua nação. Então, ele tinha inquietações, por isso que ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E aí ele termina assim este salmo, versículo 24, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se tem alguma coisa que eu preciso acertar, tem alguma coisa, alguma aresta que eu preciso consertar, Senhor, me ajuda. Porque o Senhor conhece tudo na minha vida, o Senhor sabe tudo que eu preciso, então me ajuda. É esta a colocação que eu quero deixar para você nesse momento, ou dia ou noite que você vai assistir este vídeo, que você possa fazer esta mesma análise que o salmista fez. Sonda o meu coração, tu conheces, antes que você fale, ele já conhece. Mas se você quiser falar, ele tem prazer em te ouvir. Coloque-se perante o Senhor. Senhor, meu problema é esse, aquele outro. O Senhor já sabia, mas eu tenho que me desabafar. E você, muitas vezes, não pode desabafar com ninguém. Às vezes você está tão oprimido que você não tem forças para desabafar ou não confia em quem desabafar. Mas para Deus você pode colocar tudo, ele já sabe, mas ele quer ouvir. E sabe por que ele quer ouvir? Porque você falando, você se alivia, você está transferindo o problema, é isso que ele quer fazer. Ele quer pegar o seu problema para ele. Mas se você não fala, ele fica aguardando lá, ele já sabe o seu problema. Mas ele quer, entrega o seu problema para mim. Então, quando nós conversamos, oramos, pedimos a ele, estamos transferindo aquele peso, aquela carga pesada, aquela angústia, aquela inquietação, como ele falou aqui, estou transportando para ele. E quando você faz isso, tenha certeza, esse Deus que nós vimos um pouquinho da sua grandiosidade, ele tem o poder para solucionar. Se você tiver fé, coloque a sua fé em ação, a sua confiança nesse Deus, não duvide que ele existe, mas creia, fique firme nele, ore, busque a ele. E um recado que eu te dou, leia esta palavra é recado para você, esta palavra te exorta, te consola, te fortalece, te alegra o coração, é a palavra de Deus, não é uma palavra do homem, é a palavra de Deus que está disponível para nós todos os dias. Leia esta palavra preciosa. Então, dá para a gente entender como ele conhece a gente pelo nosso nome, né? Deus te chama pelo nome, ele conhece você
pelo nome. Não é de ouvir falar, olha, eu ouvi falar que ele mora ali, naquela rua, assim, assim. Olha, ele é uma pessoa alta ou baixa, ou gorda ou magra. Não, não, ele te conhece pelo nome. Nome e sobrenome. Ele te conhece porque antes que você nascesse, ele já tinha planos especiais para você. Que Deus te abençoe. Valorize a sua vida perante o Senhor. Não é porque nós, por nós mesmos, temos valor, mas porque Jesus morreu por nós. Olha que valor que ele deu para nós. Ele nos chama pelo nome ainda, ele se entregou por nós naquela cruz. Ninguém matou Jesus, ele entregou o Espírito ao Pai. Desceu às regiões inferiores, pregou aos espíritos em prisão e depois ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso. E aí ele prometeu que voltaria. Ele está para voltar, ele está para chegar, porque esta palavra mesmo que nós estamos estudando, ela revela isso lá no livro de Apocalipse, de como virá o Senhor, né? Assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra no Ocidente, dessa forma, tão rápido assim, você já viu o relâmpago que aparece? Como você um piscar de olhos, é dessa forma que Jesus vai voltar, buscar o seu povo escolhido. Seu povo escolhido, quem é o seu povo escolhido? É aquele que reconhece a grandiosidade do poder de Deus, convida Jesus para entrar no coração, recebe-o gostoso e deixa ele fazer parte da sua vida, deixa ele conduzir, pode entregar o teu fardo que ele vai assumir e vai te solucionar com certeza os seus problemas. Vai solucionar os seus problemas com certeza se você crer dessa forma. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos agradecer a Deus porque é um privilégio, não é um privilégio a gente passar poucos minutos aqui meditando um pouquinho, um trechinho da palavra. Então vamos extrair mais desse conhecimento lendo esta palavra preciosa. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão curto, Senhor, mas um tempo precioso, um tempo valioso, porque é um tempo onde nós começamos a abrir um pouquinho mais a nossa mente para conhecer a Tua grandiosidade e o Teu poder. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome, nos conhece e tem propósitos, tem planos para a nossa vida. O Senhor não simplesmente nos conhece, mas tem planos. Eu conheço você na profundidade, tenho isto e aquilo para você, para realizar na sua vida. Eu sei que é desta forma que o Senhor nos enxerga. Então, cada um de nós, Senhor, que possamos entender o Teu grande amor. Perdoa-nos porque somos falhos e pecadores. Se tem alguém que está me ouvindo que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que possa neste momento pedir perdão dos seus pecados e Ele vai ouvir aquilo que você vai confessar a Ele e Ele vai perdoar. Peça também para que Ele entre no seu coração. Entra, Senhor, no meu coração, Ele vai entrar, escreve meu nome lá no Teu livro, e Ele vai escrever, e então Ele vai fazer parte da sua vida. E desta forma você será transformado. É o nosso pedido que eu faço, é o nosso pedido, é a nossa oração. E Pai, dá-nos uma semana tranquila, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de paz, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, nós vamos ter, primeiro domingo do mês, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Lá na nossa igreja, Avenida General MacArthur 986, lá no Jaguaré, nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento muito especial, nós celebramos a ceia, nós fazemos isto em memória do Senhor, reconhecendo o grande sacrifício que Ele fez por nós, em se entregar por nós naquela cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então é um momento muito gostoso, muito alegre, muito feliz, não de tristeza, mas de alegria, de saber que Ele morreu por você, morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, está para voltar. Então, convido você a estar conosco, próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Tenham todos uma boa semana. Recebam a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Abraça bem gostoso alguém que está ao teu lado. Deus te abençoe.